Para uma pessoa que sofre de psoríase, ou seja, manchas de coloração vermelha e áreas escamosas espalhadas pela pele, manter a autoestima é uma luta diária. A psoríase é uma doença inflamatória da pele devido a escamações excessivas, mais comuns nos cotovelos e joelhos. Descamar a nossa pele é um processo natural, só que na psoríase, como a velocidade de descamação é muito rápida, você evidencia a descamação, né? Você percebe as escamas, as cascas, né? Então, a gente sabe que quem regula esse processo acelerado de multiplicação da pele é o sistema imunológico. Então, hoje a gente sabe que a psoríase é uma disfunção do sistema imunológico do paciente. Por isso que um dos tratamentos para a psoríase são medicamentos que atuam no sistema imunológico. Apesar de ser mais raro, é possível que a psoríase também ataque as articulações, conhecida como artrite psicoriática. O paciente vai apresentar sinais inflamatórios nas articulações, então aumento de volume, dor, calor local, dificuldade à movimentação. Se o paciente tem artrite psoriática e você não tratar de maneira adequada, você pode determinar uma sequela. O paciente pode ficar com uma deformidade articular, ou pode perder a movimentação daquela articulação. A doença pode ocorrer no corpo todo, principalmente quando é feito um diagnóstico tardio. Vanessa, de 26 anos, descobriu a psoríase aos 13 e é um exemplo da falta de informação. Porque eu ia em diversos médicos e muitos só falavam, não é só alergia, porque eu tinha desde os 8 anos na pele. Quando na verdade tem que dar uma atenção muito importante para ela, porque quando eu tinha era só na perna. E hoje eu já tenho 100% do corpo tomado pelas lesões. Devido à má aparência da doença, ela se escondeu durante toda a adolescência. Se tivesse frio, calor, eu sempre estava com manga comprida. Então, assim, me escondia. E aí, quando eu tinha alguma excursão, praia, Sesc, esses negócios, eu normalmente não ia, eu preferia ficar isolada. A partir do momento que eu aceitei falar dela abertamente, foi muito mais fácil das pessoas também me aceitarem e poderem olhar e falar, ah, não, tá bom, é uma doença, dá para conviver com ela normal e eu não vou pegar, né? Ela não é contagiosa. Se aceitar, só beneficiou sua vida. Atualmente, a jornalista que hoje faz pós-graduação em comunicação organizacional trabalha no banco e mantém uma casa na cidade de São Paulo junto à irmã. Outra superação foi permitir se relacionar afetivamente. Depois de perder alguém que gostava, ela parece ter aprendido. Era uma forma de eu me esconder e uma forma de eu fugir de qualquer relacionamento afetivo. Então, eu fugi dele muito tempo e era por causa disso, porque eu não queria mostrar meu corpo para ele, né? Eu não queria que ele me tocasse. Depois, quando eu amadureci, foi mais fácil lidar, né? Eu já falo logo, olha, eu tenho isso, você vai ver isso no meu corpo e é assim, assim, assado. Então, eu explico como é que é, então é mais fácil. A psoríase não tem cura, apenas tratamentos que controlam a doença. Um deles é tomar sol, devido à sua ação anti-inflamatória. Além disso, a doença pode ser genética e agravada com o consumo de bebida alcoólica, o estresse e alguns medicamentos. A gente sabe que alguns medicamentos anti-inflamatórios, alguns antihipertensivos, né, como a classe dos beta-bloqueadores, também podem desencadear ou agravar a psoríase. O uso de corticosteroide, né? Então, o corticosteroide é um potente anti-inflamatório. Mas naquele paciente que tem predisposição de ter psoríase, pode ser o desencadeante da psoríase. Sabe-se também que pessoas com psoríase têm maior predisposição a problemas cardiovasculares. A relação... Não se sabe, isso é uma coisa inicial, né? Uma proposta, uma hipótese que tem, é que a psoríase é uma doença inflamatória crônica. E que esse estado inflamatório crônico no organismo poderia ter outras repercussões que não apenas as lesões de psoríase. Então é uma hipótese que seja isso, mas ainda é uma coisa preliminar. Saiba mais sobre a doença pelo site psoriase.org.br. O atleta brasileiro cego Antônio Tenório da Silva finalmente ganha a atenção que sua trajetória de vida merece. Apesar de ser o único atleta do mundo a levar 4 medalhas de ouro consecutivas em Paralimpíadas e de ter sido porta-bandeira da comitiva brasileira nas Olimpíadas de Pequim, o judoca brasileiro permanece desconhecido para boa parte da população.
Essa lacuna indesculpável na história do esporte brasileiro é suprida por B1, Tenório em Pequim, documentário dirigido por Felipe Braga e Eduardo Hunter Moura, ambos estreando na direção de um longa-metragem com este belo trabalho. Saiba mais pelo site b1ofilme.com.br.